Bom dia a todos. Eu queria agradecer à Anfip a possibilidade de participar desse evento. Do meu ponto de vista, é um público extremamente importante no debate da reforma tributária. Eu sei que tem alguns temas que interessam vocês mais do que outros aqui, mas eu vou fazer uma apresentação geral sobre a discussão da reforma tributária. O que eu vou discutir aqui é um pouco um diagnóstico dos problemas da estrutura tributária brasileira que levaram à elaboração da atual proposta de reforma tributária. E desde já eu queria deixar um ponto que é importante, que fique claro. O ponto é que existe uma série de distorções na estrutura tributária brasileira. A reforma tributária procura atacar uma parte dessas distorções, que são aquelas, principalmente aquelas relacionadas à estrutura de tributos indiretos do país e aquelas que dependem de emenda constitucional. Há uma série de medidas de aperfeiçoamento da estrutura tributária brasileira que não dependem de legislação constitucional, dependem de legislação infraconstitucional. Inclusive, no que diz respeito à progressividade do sistema, ela é essencialmente uma questão infraconstitucional, porque as alíquotas são definidas em leis ordinárias. E, portanto, essa é uma questão importante. A reforma tributária, portanto, ela diz respeito a uma parte dos problemas, uma parte, do meu ponto de vista, extremamente importante dos problemas da estrutura tributária brasileira, mas não diz respeito a todos os problemas, nem tem essa intenção. E o projeto que foi apresentado aqui é o resultado de um ano de debates com estados, com municípios, com a sociedade civil, com entidades de classe, representantes de trabalhadores, de empresários, sobre a proposta de reforma tributária que foi elaborada pelo governo federal. É uma proposta, após esse um ano de debates, do nosso ponto de vista, é uma proposta que resolve o máximo de problemas técnicos, criando o mínimo de resistências políticas. Nós sabemos que podemos comprar algumas brigas na discussão da reforma tributária, mas não podemos comprar todas as brigas. Se você tiver muita gente contra, aí com certeza você não consegue aprovar. Então, nós mais ou menos tentamos delimitar qual era o número de brigas que estávamos dispostos a comprar na discussão da reforma tributária, e o projeto é o resultado disso. E eu diria, do ponto de vista dos problemas técnicos, que ele resolve a grande maioria dos problemas técnicos que se pretendia resolver. Sobram alguns? Sobram. Do ponto de vista político, procura fazer um modelo que minimiza a resistência política. Não achamos que a discussão e até a aprovação no Congresso Nacional vai ser fácil, não temos essa ilusão, sabemos da experiência anterior. Agora, temos sim uma perspectiva mais otimista com relação à possibilidade de aprovação da reforma do que nas discussões passadas sobre o tema. E isso eu vou falar no final da apresentação. Bom, então vou iniciar falando aqui sobre os problemas do sistema tributário brasileiro. Primeiro, nós temos um sistema tributário bastante complexo. Então, só para dar um exemplo, nós temos hoje 6 tributos indiretos sobre bens e serviços, eu vou explicar em seguida, e 2 tributos sobre o lucro das empresas. Nós temos o imposto de renda da pessoa jurídica e a contribuição social sobre o lucro líquido. Todos vocês aqui conhecem isso em detalhe. Segundo, o custo das empresas brasileiras para o cumprimento das obrigações acessórias relativas à estrutura tributária é bastante elevada. Aqui nós estamos falando de empresas médias e grandes. As micro e pequenas empresas, ao contrário, talvez o Brasil seja um dos países que tem um dos sistemas mais simples do mundo. Mas nós temos, então, um enorme fosso entre a situação das micro e pequenas empresas e das médias e grandes empresas, não apenas em termos de carga tributária, mas em termos de complexidade da estrutura tributária também. E esse fosso não é desejável, porque esse fosso ele tem como uma das consequências um desestímulo ao crescimento das empresas, e isso é ruim para o país. Tem um estudo do Banco Mundial que aponta o Brasil como campeão mundial em tempo de que uma média empresa demora para cumprir as suas obrigações tributárias acessórias. Da metade desse tempo, eles falam lá que a estimativa deles é 2.600 horas, tem questionamento sobre a metodologia, mas o fato é que a complexidade no sistema tributário é grande, e metade dessa complexidade resulta de um tributo que é o ICMS. É isso que acontece na avaliação do Banco Mundial. Agora, a verdade também é que, pela avaliação do Banco Mundial, a gente está mais do que o dobro do tempo do que o segundo colocado nessa lista. Então, mesmo que a gente resolvesse o problema do ICMS, ainda assim estaríamos em primeiro lugar no projeto. Bom, e temos um problema específico do ICMS, que é uma enorme complexidade da legislação. Nós temos uma lei complementar que regula o ICMS, mas cada estado tem uma lei ordinária e um regulamento
e uma série de especificidades, não apenas em termos de alíquotas, mas em termos de forma de fazer substituição tributária, em termos de, reduções de base de cálculo, sem contar, obviamente, todos os benefícios vinculados à guerra fiscal. Isso aqui é um retrato rápido, eu não vou me deter muito aqui, mas eu acho que vocês aqui são um público mais do que qualificado sobre esse tema, do estrutura de tributos indiretos no Brasil. Nós temos 4 tributos indiretos federais, o IPI, a COFINS e o PIS, que na prática têm a mesma legislação, mas continuam sendo 2 tributos distintos. A CID Combustíveis, que incide apenas na cadeia de produção de combustíveis, o ICMS e o ISS, um estadual, um municipal. Cada um deles tem um regime tributário diferente, então entre esses 6 tributos nós temos 3 regimes tributários diferentes. Alguns tributos que são tributados pelo regime não cumulativo no sistema de débito e crédito, como é o caso do IPI e do ICMS. Alguns tributos, como o ISS, que é um tributo claramente cumulativo, incide sobre o faturamento, não apropria crédito, não transfere crédito. E alguns tributos, como o PIS e a COFINS, que têm um regime misto, em que compõe, mistura hoje uma parte da incidência cumulativa, uma parte não cumulativa, e, na verdade, gerando um sistema hoje bastante complexo do ponto de vista de eficiência econômica. Acho que tínhamos um problema. A incidência até 2002 do PIS e da COFINS era uma incidência claramente cumulativa, tipicamente cumulativa, incidia sobre a receita, não apropriava crédito, não transferia crédito. Isso gera uma série de distorções para o funcionamento eficiente da economia. As mudanças que foram feitas em 2003 e 2004 avançaram bastante em termos de ter uma estrutura mais racional de cobrança de PIS e COFINS, com a adoção da não cumulatividade para as principais cadeias produtivas, mas o fato é que remanesceu ainda uma série de incidências cumulativas, compostas com incidências não cumulativas, num regime, vamos dizer assim, um regime Frankenstein, na verdade, que nós temos hoje no PIS e COFINS, que traz, sim, distorções para o funcionamento eficiente da economia, menos do que trazia antes. Esse é um ponto importante. As distorções provocadas pelo PIS e COFINS até 2002, na época da cumulatividade, eram claramente maiores do que aquelas que resultam do sistema como ele está hoje. Mas, ainda assim, um sistema bastante complexo e pouco eficiente do ponto de vista econômico.